Boa tarde, meninas. Vamos para mais um devocional. Não fique sem Thalita Pereira, dia 14. Provérbios 23, versículo 7, a parte A. Porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Considerações da Thalita. A autoimagem é definida pelo que pensamos a respeito de nós mesmas. É uma autoavaliação sobre nossos valores, sejam físicos, intelectuais ou de habilidades. Podemos dizer que equivale a darmos uma nota a nós mesmas. Em nossa sociedade, é muito comum darmos nota. Fazemos isso o tempo todo, conosco e também com outras pessoas. Depois de tantos anos estudando e me aprofundando na temática de identidade, percebi que, infelizmente, a maioria das mulheres não gostam de si mesma. É um grande problema. Certa vez, li uma pesquisa assustadora. Em média, 95% das pessoas se sentem inferiores e consideram cuidar de si algo supérfluo. No entanto, a verdade é que, se não vivemos bem com nós mesmas, não vamos viver bem com outras pessoas. Se rejeitarmos a nós, podemos ter impressão de que os outros também nos rejeitam. A maneira como sentimos a nosso respeito é determinante para o sucesso ou fracasso na vida e nos relacionamentos. O texto que lemos hoje nos ensina que tudo o que somos, fazemos ou conquistamos é fruto do que pensamos. Não ensino como uma filosofia baseada no poder dos pensamentos, mas como reconhecimento do poder da mente que o Senhor nos concedeu. Reflitamos sobre o poder das palavras e dos pensamentos desanimadores, como não sou inteligente o bastante, atraente o bastante, não tenho talento suficiente, não sou diligente o bastante. Sem que percebamos, costumamos transformá-las em profecias que se cumprem a nós mesmas. Isso acontece porque essas palavras ficam impregnadas em nosso pensamento a ponto de exercer influência sobre o nosso processo de tomada de decisão. Ao receber Jesus Cristo como Salvador, cada pessoa recebe um novo espírito e um novo coração, mas não uma nova mente. A mente precisa ser renovada em um processo diário de treinar para pensar como Deus pensa a nosso respeito. A Bíblia diz que o Senhor tem pensamentos de paz sobre nós, que somos filhas amadas, meninas dos olhos de Deus, nação santa, povo exclusivo, co-herdeiras com Cristo, sal e luz do mundo. Há tantas verdades de Deus sobre nós que, ao pensarmos a respeito de quem somos e atribuirmos nota, não podemos nos esquecer de considerá-las. Quando a nossa identidade é restaurada, nosso destino é liberado. Para isso, devemos desenvolver a nossa autoimagem corretamente e pensar o que o céu pensa sobre nós. Hoje eu quero também dar minha consideração aqui. Esse versículo geralmente é usado porque, como imagina em sua alma, assim ele é. Esse versículo geralmente é usado em algumas teologias contrárias, que aquilo que você pensar, você é. Na confissão positiva, até vi um artigo essa semana que fala que a gente está tão impregnado com a confissão positiva, né? Ela faz baseado no Divertidamente, da Natália Suman, depois eu passo para vocês, que estão impedindo até de viver a tristeza. Então, não é sobre positividade que fala esse texto. Na verdade, o Provérbios 23 vai tratar, é interessante que se você for lá, você vai ver que ele fala sobre os pecados capitais, vai falar sobre inveja, sobre ira. E ele tá falando do comportamento do invejoso, para você não comer comida do invejoso, porque ele vai falar bem, vai te oferecer, mas ele não tá sendo sincero de coração. Porém, é verdadeiro que aquela maneira que ele pensa, ele age. O que ele está falando é de alma e comportamento. Pode ver que quando fala, guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti, está falando de razão também, de sentimento. Então, alma
relacionada com as nossas atitudes. Não que a palavra tem poder no sentido de, eu vou ficar rico, né? Como o Ariovaldo Júnior brinca, a palavra não segura nem diarreia, né? É um jeito chulo de falar, mas não é que você vai ficar rico, hoje eu terei um excelente dia, que não vai acontecer coisa ruim. Não, ali tá falando do que você pensa, da maneira que você pensa, você age. E dessa maneira também a gente influencia psicologicamente a vida das pessoas com quem a gente anda, os nossos filhos, os nossos amigos. E quando ela fala que se pensamos assim, seria como uma profecia que fica impregnada na nossa mente e assim a gente age, eu também não usaria a palavra profecia aqui, porque profecia a gente sabe que é você falar baseado na palavra de Deus. Os profetas eram instruídos por Deus, pela palavra de Deus, para levar uma palavra a certa pessoa. Então, profecia não caberia ali. Eu colocaria a ingerência da nossa mente ou sugestão, né? Quando alguma pessoa fala, vai lá, fala, não sei o quê. Então, a nossa mente sugeriu e a gente ajuda dessa maneira. Eu não usaria a palavra profecia aqui. Há também o provérbio 4:23 que vai falar sobre tudo o que deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém as fontes da vida. Fonte é onde você vai buscar. Você vai carregar para dispensar. O celular vai para a fonte, carrega a bateria para depois ser usado, para ter uma ação. A questão é essa, do que está cheio o nosso coração, para a maneira que a gente vai agir. Então, não é uma positividade. Eu acho interessante ela falando que não ensina esse versículo como filosofia. E não é mesmo, porque aí tá falando do que você pensa. A nossa fé é racional, tudo provém do racional. E o racional é um exercício, é você estudar, conhecer. Por isso que Provérbios também no 23 vai falar que a gente tem que estudar a palavra, para poder ter uma atitude de acordo com a vontade de Deus. Depois leia lá Provérbio 23 inteiro, que vocês vão entender. E é super legal, porque eu não tinha lido ainda com a ótica que ele vai falando para prevenir dos 7 pecados capitais. E achei interessante. Então, o versículo não tem nada a ver do que algumas pessoas pregam, tirando de contexto, falando que aquilo que você pensa, você vai ser um empresário bem-sucedido, vai viajar de avião. Então, que fica essa reflexão. Se alguém quiser colocar alguma coisa, estamos abertos a discussões, tá bom? Discussões saudáveis. Deus abençoe. Muito obrigada. A tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra esconde